O Salmo 127 é de autor desconhecido e ele faz parte de um conjunto de salmos que corresponde aos chamados salmos que integram os Cânticos dos Degraus. Os Cânticos dos Degraus são os salmos 120 até o salmo 134. O conjunto desses 15 salmos recebe esse nome de Cântico dos Degraus porque Jerusalém é uma cidade que se localiza em uma região montanhosa. E quando ocorrem as festas da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos, todo o povo de Israel sobe para Jerusalém para comemorar essas festas. Então, eles cantam enquanto eles estão realizando a peregrinação, enquanto eles estão realizando as viagens, os trajetos das cidades em direção a Jerusalém, eles fazem caravanas e eles vão reunidos e eles vão cantando esses salmos, o Salmo 120 até o Salmo 134. E esses salmos são salmos que louvam ao Senhor em algum aspecto. Especificamente o Salmo 127 louva ao Senhor, porque o Senhor é aquele que prospera, é aquele que dá aquilo que o seu povo precisa enquanto eles confiam nele. Então esse Salmo 127, ele tem a seguinte estrutura. Primeira parte, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a primeira parte desse Salmo 127 é dizer: tudo depende da ação de Deus, tudo depende do mover de Deus. Tanto aquilo que você faz, quanto a proteção, tudo vem do Senhor. A segunda parte do Salmo é o versículo 2. Ele fala que é inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim, esse assim significa o que está escrito no versículo 1. Pois, com a edificação do Senhor, com a proteção do Senhor, ele dá aos seus amados o sono. Então, o povo de Deus pode descansar, realizar o seu trabalho, que tudo é protegido e guardado, pode dormir tranquilo, porque o Senhor é aquele que guarda a sua casa. Então, a primeira parte do salmo é: tudo depende do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Tudo depende do Senhor. A segurança depende do Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem muitas pessoas que confiam no poder do seu dinheiro. Tem muitas pessoas que confiam nas suas riquezas. Mas alguns dias atrás, um homem que tinha um segurança contratado morreu e, pelo serviço das câmeras de um local em que ele estava, eles verificaram que o próprio segurança, de maneira proposital, deixou de fazer a vigilância do seu patrão para que os seus adversários o matassem, porque ele recebeu dinheiro dos inimigos do seu próprio patrão. Então, até mesmo com muita riqueza, a pessoa pode ser traída pelo seu próprio segurança, que pode ter recebido uma proposta financeira dos inimigos que queriam matar aquele homem. Agora, aqueles que confiam no Senhor, o Senhor pode dar a orientação e dizer: não vá nesse dia, nesse lugar. O Senhor pode dizer: demita esse segurança. O Senhor pode trazer direcionamento certo. Então, a primeira parte do salmo está no versículo 1. Tudo depende do Senhor. Tanto a edificação da sua casa, e edificar a sua casa significa edificar a sua casa espiritual,
Você depende de Deus para que você receba força espiritual. Edificar a casa também representa o seu trabalho, porque o seu trabalho é por meio de onde você retira os seus recursos para que você consiga comprar as coisas que você precisa. Então é o Senhor que edifica o seu trabalho, que faz com que o seu trabalho prospere, que ele seja cada vez melhor, que venham novas ideias quando você confia o seu trabalho ao Senhor. Se o Senhor edificar a sua casa, significa que ele também vai edificar a sua família. Você vai realizar o ensinamento para os seus filhos, você vai ter um relacionamento com o seu cônjuge, que você vai trabalhar e investir nesse relacionamento e o Senhor vai fazer com que tudo caminhe bem. Então, a edificação da sua vida espiritual, que é a sua casa espiritual, do seu trabalho, que é de onde você tira o seu sustento, da sua família, que corresponde à sua casa, corresponde ao seu cônjuge, aos seus filhos, tudo, se você não edifica com o braço do Senhor, com o apoio de Deus, você muitas vezes pode estar trabalhando em vão. E também Deus dá segurança. Então a primeira parte é tudo depende do Senhor, tudo depende de Deus. É o Senhor que assegura realmente a segurança daqueles que confiam nele. A segunda parte é, se você não confia no Senhor, você pode se esforçar muito. Você pode acordar de madrugada, você pode dormir tarde, você pode comer o pão de dores, o que quer dizer que você pode realizar muito esforço, sofrendo bastante, mas Deus dá para os seus amados da forma como ele referiu no versículo 1. Ele dá trazendo a edificação. Então, aqueles que confiam no Senhor ficam descansados, eles dormem, porque eles fazem a parte deles e sabem que o segredo da prosperidade, da segurança, da família abençoada vem de Deus. Agora, o versículo 3 traz. O versículo 3, o 4 e o 5 trazem a segunda parte do Salmo 127. E essa segunda parte do Salmo 127 fala que ter família é uma bênção. Fala que você ter descendentes é uma bênção. Então são os versículos 3, 4 e 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, ou seja, a sua recompensa. Quando uma família tem o fruto do ventre, tem filhos, ela está tendo uma recompensa. Ela está sendo recompensada. A recompensa é algo bom, é algo que você ganha e que te traz alegrias. Então ele está dizendo que ter filhos é uma herança de Deus. Ter filhos é uma recompensa de Deus. Que tipo de recompensa? Os filhos trazem alegria. Os filhos trazem ânimo. Os filhos trazem força. Os filhos ensinam-nos a sermos pessoas que crescem e se desenvolvem. Ter filhos exige daquele que vai ser pai, daquele que vai ser mãe, um crescimento, amadurecimento, desenvolvimento de habilidades para cuidar de um ser que precisa de você para tudo, para se lavar, para se alimentar, para aprender a caminhar, para aprender a dizer as primeiras palavras, para crescer e se entender nas suas emoções, nos seus sentimentos. Quando você tem filhos, você precisa aprender a ser de tudo um pouco, para que você possa desenvolver todas as habilidades e ser uma pessoa melhor. Então é por isso que os filhos são uma herança do Senhor. Quando você recebe uma herança, você fica feliz, porque você sabe que você vai ter
uma, um tempo de bênçãos com aquela herança. Assim são os filhos também. Eles ficam por um tempo conosco e nos proporcionam muitas razões para termos alegria. E dentro de uma família, uma recompensa é ter um filho. O versículo 4 continua falando sobre os filhos. Eles são como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. O que são flechas? Flechas são armas, né? São ferramentas de guerra. Então, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Você pega o seu filho, você coloca ele no arco e você lança ele como uma flecha e você quer que esse filho vá o mais longe possível. Isso significa que os filhos, eles serão como flechas na mão do valente. Isso chama a atenção de quem é pai, de quem é mãe. Você precisa ser uma pessoa valente. Uma pessoa que é valente é uma pessoa que luta, é uma pessoa que não desiste, é uma pessoa que continua todos os dias com garra, com determinação, que vai para a batalha da vida e que guerreia e combate pela vida. Então, se o filho ele está na mão de um valente, ele fica como uma flecha, ele vai longe. Agora, se o pai e a mãe não são valentes, são pessoas que são desistentes, são pessoas que não lutam, que não guerreiam, que não batalham, então os filhos não vão ser como flechas. Eles não vão ter um arco forte para lançá-los, para que eles vão longe. Então, o versículo 3 fala que os filhos são herança do Senhor, são uma recompensa do Senhor. Seja valente para que você honre aquilo que você recebe do presente do Senhor. Que você possa ser um arco para lançar os seus filhos como flechas. Assim são os filhos da mocidade. Então, assim, quando você tem os filhos da mocidade, os filhos que você tem, assim são os filhos da mocidade. Versículo 5: Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é aquela mochila que é específica para colocar as flechas de um arqueiro. O arqueiro tem o seu arco, ele tem a aljava que corresponde àquela mochila onde ele guarda as flechas. Então, bem-aventurado, feliz é o homem que tem muitos filhos. Eles não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. O que o texto está dizendo? Quando um homem precisa enfrentar um exército, precisa enfrentar uma guerra, e ele se depara com um exército inimigo, e ele tem muitos filhos que ele pode lançar como flechas, então ele pode estar seguro em relação a qualquer guerra, em relação a qualquer batalha. Esse texto está falando está fazendo uma metáfora, está fazendo uma comparação, dizendo que você ter muitos filhos é uma bênção, dizendo que você ter muitos filhos é razão de alegria, é razão de honra, porque você se torna uma pessoa forte, uma pessoa que realmente tem várias pessoas que você treinou, várias pessoas que você preparou, várias pessoas que você treinou para que possam, juntamente com você, ir para o campo de guerras e de lutas ao longo dessa vida. Esses filhos, podemos dizer assim,
não precisam necessariamente ser filhos biológicos. Podem ser pessoas que você treinou, pessoas que você educou, pessoas que são como se fossem os seus filhos, aqueles que você realmente cuida e treina para que possam estar prontos para vencer os embates da vida. Você pode fazer flechas espirituais, pessoas que você ensina a Bíblia, pessoas que você ensina a jejuar, a orar, a buscar a Deus e que serão flechas nas mãos do Senhor, que serão pregadores, pregadoras, missionários, missionárias que vão pregar o reino de Deus com bastante força. Você pode treinar filhos, pessoas no seu ramo da sua profissão, preparando e qualificando pessoas que possam ser excelentes no seu trabalho, para que possam atender a sociedade. Quando você precisar resolver situações difíceis, você vai ter um grupo muito grande de pessoas que você treinou, que você educou, que você pode contar com o apoio de todos eles, porque eles vão se lembrar que foi você que treinou e preparou elas. Então esse salmo, ele fala sobre a proteção de Deus, sobre ter Deus como o seu sócio, como aquele que está sempre do seu lado, como seu sócio nos seus negócios, como aquele que é em quem você confia sua segurança, em quem você confia tudo da sua vida. Essa é a meditação do Salmo 127. O Salmo 127 faz parte do Cântico dos Degraus, que vai do Salmo 120 até o 134, como eu já mencionei. O Salmo 127 faz parte do livro 5 dos Salmos. Livro 5, porque o livro de Salmos ele foi organizado em 5 livros. No livro 1, vai do Salmo 1 ao 41 e todos os salmos foram escritos pelo rei Davi. O povo foi reunindo os salmos que foi encontrando e compondo, preparando o livro de Salmos. Então, eles reuniram os 41 primeiros salmos que foram escritos por Davi. Depois reuniram o 42 ao 72, que faz parte do livro 2. Desses salmos, os filhos de Coré tiveram seus salmos reunidos, do Salmo 42 ao 49. Os 50 ao Salmo de Asaf e os 51 ao 72 foram escritos por Davi. Depois, o povo reuniu os Salmos 73 até 89 e formaram o livro 3, a coletânea de Salmos de número 3. Nessa coletânea, que corresponde ao livro 3, os Salmos 73 até 82 foram escritos por Asaf e pelos seus descendentes. O Salmo 83 não tem autor conhecido. O Salmo 84, 85 e 87 foram escritos pelos filhos de Coré. O Salmo 86 foi escrito por Davi, o 88 por Emã e o 89 por Etã. Emã e Etã eram levitas, e os nomes dessas pessoas estão registrados em 1 Crônicas, no capítulo 6, onde existe uma relação, uma lista a respeito de quem eram os levitas. Depois, os israelitas reuniram o livro número 4. Reuniram o Salmo 90 até o Salmo 106. A maior parte desses salmos, do 90 ao 106, são salmos que falam: louvai ao Senhor, bendizei ao Senhor, e cantai ao Senhor e cantai alegremente ao Senhor. Então, a grande maioria dos salmos do livro 4, que vai do 90 ao 106, são salmos dessa natureza: louvor, cânticos e bendizer ao Senhor. Tirando o Salmo 90, que fala sobre a brevidade da vida, que nós vivemos em média 70 anos e quem chega aos 80 tem enfado e tem cansaço, que é o Salmo 90, que foi escrito por Moisés.
tirando o Salmo 91, que fala a respeito da segurança no Altíssimo, que também tem a autoria atribuída a Moisés e outros atribuem a Davi. O Salmo 94, que fala que a vingança pertence ao Senhor, e o Salmo 102, que fala a respeito da angústia e da aflição, tirando esses 4 salmos, todos os outros salmos, do 90 ao 106, são salmos que falam: louvai ao Senhor, bendizei ao Senhor, o Senhor reina. São salmos de louvores. E uma outra característica dos salmos do livro 4 é que a grande maioria é de autores desconhecidos. Sabe-se que Moisés escreveu o 90, o 91 não se sabe se foi Moisés ou Davi, o 95 tem um texto de Hebreus capítulo 4, versículo 7, que diz que foi Davi que escreveu um trecho do Salmo 95. E o autor do Hebreus cita esse versículo do Salmo 95. Então, por via indireta, pelo texto de Hebreus 4, 7, se entende que foi Davi que escreveu o Salmo 95. E o Salmo 103, a própria Bíblia original, o texto hebraico, o texto massorético, fala que foi Davi que o escreveu. Por último, vem o livro 5. Eles reuniram os Salmos 5. Você percebe que a maioria dos autores do Salmo do livro 4 é desconhecida. Por que que acontece isso? Porque o povo primeiro reuniu os Salmos de Davi, o 1 ao 41. Depois o povo reuniu os Salmos do livro 2, do 51 ao 72. E você percebe no livro 2 que primeiro vem o Salmo 42 ao 49, um atrás do outro, e todos foram escritos pelos filhos de Coré. Por que que é assim? Porque quando o povo foi compondo os livros dos Salmos, o povo reuniu todos os Salmos dos filhos de Coré, depois colocaram o Salmo de Asaf, os 50, depois reuniram os 51 ao 72, que foram todos escritos por Davi, para formar o livro 2. Quando chegaram no livro 3, que vai do 73 ao 89, primeiro o povo reuniu o Salmo 73 ao 82. Todos são de Asaf ou de seus descendentes. Depois eles colocaram os salmos dos filhos de Levi de Coré, 84, 85, 87. O 86 é o único salmo do livro 3 que foi escrito por Davi e ficou ali, provavelmente porque esse salmo 86 foi encontrado depois que eles já tinham reunido o 1 até o 41. Então ele entrou no livro 3. E aí depois vem o livro 4, que vai do 90 até o 106, e se atribui que Davi redigiu o Salmo 95, como nós já falamos, pelo texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 7, e que ele escreveu o Salmo 103. Por último, vem o livro 5. Nesse livro 5, tem vários salmos que são atribuídos a Davi. O Salmo 109 foi atribuído a Davi. O Salmo 122 é atribuído a Davi, que fala: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O Salmo 124 também é atribuído ao rei Davi, que fala: ora, se não for ao Senhor, e os nossos inimigos nos teriam engolido vivos. E são esses os salmos que são atribuídos a Davi. Agora, no livro 5, além do Cântico dos Degraus, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, nós também temos, no livro 5, o menor salmo da Bíblia, que é o 117, o salmo que fica no meio da Bíblia, que é o Salmo 118, e o maior salmo, que é o Salmo 119. No livro 5, nós encontramos um conjunto de salmos que são cantados por época das festividades da Páscoa, que são os salmos 113 até o 118. Esses salmos formam o chamado Halel egípcio. Halel se escreve H-A-L-L-E-L. E esse Halel egípcio significa que eles cantam os salmos 113 até 118 quando o povo está subindo para Jerusalém na época da Páscoa. E eles honram a Deus com esses hinos do Salmo 113 até o Salmo 118, porque esses salmos refletem que eles foram libertos da escravidão no Egito pelo braço do Senhor. Então eles recordam
na época das festividades da Páscoa. A Páscoa foi instituída justamente quando o povo foi removido do Egito. Deus disse para eles: matem um cordeiro, peguem o sangue desse cordeiro e coloquem nas vergas das portas. O anjo passará matando os primogênitos dos egípcios, e toda porta em que houver a marca do sangue, ele passará reto, e a família será conservada. Então, naquele dia, o faraó, o rei do Egito, quando viu a morte do seu primogênito e de toda a nação, disse para o povo de Israel: vão embora. E eles passaram da escravidão para caminharem para a terra prometida, que representa a libertação. Então, Páscoa significa passagem, a passagem da escravidão para a libertação. Cristo se tornou o nosso cordeiro. O sangue dele foi derramado na cruz e ele, quando nós o recebemos, fica marcado na porta do nosso coração. Então, quando vier a nossa morte, nós escaparemos da morte eterna e receberemos o reino de Deus juntamente com Cristo, por meio de Cristo, porque Cristo realizou essa obra. Então, o Halel egípcio, que são os Salmos 113 a 118, eles recordam que o Senhor é que os libertou. E esses salmos provavelmente foram escritos depois que o povo retornou do exílio, do cativeiro na Babilônia. O profeta Jeremias foi usado por Deus para dizer ao povo que não deveriam adorar outros deuses, porque o Senhor estava irado. Então o Senhor disse: já que vocês adoram outros deuses, então que vocês serão carregados como escravos em terra estrangeira, onde vocês adorarão esses outros deuses, até que vocês se arrependam. Então, quando vocês retornarem para Jerusalém, para a terra prometida, vocês vão se recordar que foi o Senhor que deu essa vitória. Então, por isso que nas épocas das festividades da Páscoa, que é justamente a comemoração da libertação do Egito, que se cantam os Salmos 113 a 118, que fazem parte do Halel egípcio. Por último, o livro 5 tem o Cântico dos Degraus, que vai do Salmo 120 ao 134 e que nós já comentamos que esses salmos são salmos que fazem parte dos chamados Cânticos dos Degraus, porque Jerusalém fica numa região montanhosa e quando o povo faz a peregrinação nas festas da Páscoa, do Pentecostes e da festa dos tabernáculos, eles vão louvando com esses salmos, 120 ao 134, e subindo. Por isso eles são conhecidos como Cânticos dos Degraus. Também são conhecidos como Cânticos da Peregrinação. E também são conhecidos como Cânticos de Romagem, porque o povo faz as suas romarias em direção a Jerusalém, louvando esse salmo, 120 ao 134. Então, uma outra observação é que o livro de Salmos, no texto original, ele é chamado de Terrilim. Na Bíblia hebraica, o nome desse livro é Terrilim. Terrilim se escreve T-E-H-I-L-I-M e quer dizer louvores. Mas, uma última informação a respeito dos Salmos. Embora o título do livro seja Terrilim, que representa louvores no hebraico, nem sempre os salmos são de louvores. O livro 4, a maioria é de louvores, mas existe os salmos de angústia, como o Salmo 102. Existem salmos de lamentação, como o Salmo 13, que fala: até quando, ó Senhor, se esquecerá de mim? Será para sempre? O Salmo 42, que foi escrito pelos filhos de Coré, também tem uma lamentação. Pergunta no versículo 5 do Salmo 42: por que estás abatida, ó minha alma? Então, quem escreveu esse Salmo 42, que são os filhos de Coré, estavam passando por uma situação de aflição. E eles perguntam: quem que vai, por que estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, ele é um salmo, o Salmo 42, ele é um salmo de lamentação e confiança em Deus. Existem salmos que são instrução, como por exemplo o 15 e o 24, que falam: quem morará no céu? E ele fala: aquele que não difama, aquele que não engana, aquele que não mente. Né? Então, são recomendações para se poder alcançar o céu. E
Existem ainda os salmos imprecatórios, como o Salmo 109. Os salmos imprecatórios pedem a destruição e a vingança em relação aos inimigos. Muitos pastores, pregadores dizem: você pode orar o Salmo 109. O Salmo 109 foi escrito pelo rei Davi, e ele disse que seja colocado um acima do meu inimigo, que a sua esposa seja viúva, que os seus filhos sejam órfãos e que Satanás esteja à sua direita. Satanás esteja à sua direita. Davi ora dessa forma. Só que sempre que é feita uma oração imprecatória, existe uma frase final dizendo que, porém, ao Senhor pertence todas as coisas, ao Senhor está, com o Senhor está a minha vida. Isso significa que os salmistas falavam todas essas coisas, essas imprecações, para desabafar e serem honestos e sinceros com Deus. Mas eles também eram sinceros para reconhecer: porém, tu, ó Senhor, é que é a minha segurança, é que é aquele que me julga, é aquele que faz o que é necessário, que realiza o julgamento certo. O que significa dizer que mesmo quando os salmistas escreveram imprecações, eles no final deixavam a questão da vingança para Deus. O Salmo 94 é um salmo específico a respeito de vingança e fala que a vingança pertence somente ao Senhor. Jesus, quando esteve na terra, ensinou perdoar aqueles que nos ofendem e ensinou a amar os inimigos. Mateus 5,44. E ele mesmo deu o exemplo. Quando estava sendo crucificado e zombado, disse para que o Pai perdoasse aos seus inimigos porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então o próprio Senhor revelou aqui na terra a lição de que devemos amar os nossos inimigos. Essa é a meditação do Salmo 127. Hoje é dia 6 de dezembro, então eu vou deixar um vídeo aqui no final falando a respeito de Provérbios 6, porque, como nós sempre temos falado aqui no canal, você deve ler Provérbios todos os meses. Provérbios tem 31 capítulos, então você consegue ler um capítulo por dia e no dia 30, nos meses que só tem até o dia 30, você realiza a leitura do Provérbios 30 e do Provérbios 31. Nos outros meses que tem 31 dias, você consegue realizar a leitura de um provérbio por dia. Estamos no mês de dezembro, então dezembro tem 31 dias. É possível realizar a leitura de provérbios lendo um capítulo por dia. Fazendo isso todos os meses, por 2 anos você toma decisões mais inteligentes. E quem faz isso e pratica o texto de provérbios desse jeito todos os meses por 5 anos, vai crescendo, vai se aperfeiçoando, vai dando resultados cada vez maiores, de maneira que em 5 anos a pessoa prospera muito poderosamente quando segue o livro de Provérbios. Por isso, Provérbios. Vou deixar, portanto, por todas essas razões, um vídeo que fala sobre Provérbios 6. E ao lado vou deixar o botão para que você que estiver interessado se inscreva no canal para receber notificações a respeito dos capítulos da Bíblia, a respeito de temas relacionados ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe hoje sempre a graça e paz de Cristo. Amém.